Bem-vindos ao Bookcast, o podcast do canal Arqueobook. Hoje a gente vai mergulhar num material que é, fascinante e, ao mesmo tempo, profundamente controverso. A fonte da nossa análise é uma coleção de palestras de um autor do século XIX chamado Gerald Massey. O livro reúne essas palestras e, para ser bem direto, o que ele propõe é uma demolição, completa das fundações do cristianismo como a gente conhece. E é fundamental a gente situar o Gerald Massey, né? Pensa só, a gente está falando da Inglaterra vitoriana, uma sociedade extremamente religiosa, conservadora. E o Massey não era um acadêmico tradicional. Ele era um autodidata, poeta, reformador social e, o que mais interessa pra gente, um egiptólogo amador. Ele passou décadas, mergulhado nos artefatos do Museu Britânico. E as conclusões que ele tirou, para a época, eram pura dinamite. Ele não estava só discutindo história antiga, ele estava questionando a base da fé do país inteiro dele. Exatamente. Então a nossa missão aqui é desvendar os argumentos iniciais dele. A gente vai focar na introdução e nas duas primeiras palestras do livro. A gente quer entender a lógica por trás dessas alegações tão radicais e, claro, as evidências que ele apresenta. Essencialmente, é como se ele visse uma batalha de ideias no início de tudo, sabe? Uma batalha entre duas visões. Isso. De um lado, um Cristo espiritual, uma ideia que viria do Egito. Do outro, um Jesus histórico, um homem de carne e osso. E segundo Massey, o lado que venceu essa disputa não foi o original. Vamos começar então pela tese central dele, que ele já deixa bem clara na introdução. Massey argumentava com uma certeza quase profética que a origem dos mitos, dos símbolos das religiões, não estava em Roma ou na Judéia. Estava na África. Na África. Com o Egito Antigo sendo a grande matriz cultural do mundo. Ele se propôs a provar, e a palavra que ele usa é bem forte, que a cristandade se baseava em delírios. E a abordagem dele não era leviana, pelo menos não na intenção, né? Ele não fazia alegações sem apresentar o que ele considerava abundantes evidências. Ele estava, em diálogo direto e muitas vezes em confronto com os teólogos e acadêmicos da época. A grande afirmação dele é que a gnosis, quer dizer, o conhecimento espiritual que fundamenta o cristianismo, não nasceu com Jesus. Ela foi importada do Egito por várias rotas. Hebraica, persa, grega. Para ele, Roma foi só o ponto final de uma longa jornada de ideias egípcias. Certo, ok. Vamos desempacotar essa primeira grande ideia. Ela está na palestra O Jesus Histórico e o Cristo Mítico. É aqui que o Massey joga a primeira bomba. Ele diz que para entender os evangelhos, a gente precisa separar completamente duas figuras que foram fundidas em uma só. De um lado, um homem real, um Jesus histórico. E do outro, uma entidade divina, o Cristo mítico. Exatamente. E ele dá nome e endereço para essa figura histórica. Segundo a pesquisa do Massey, que ele baseou em textos do Talmud e outras fontes judaicas, o homem real se chamava Yehoshua ben Pandira. E os detalhes aqui são cruciais. Primeiro, a data. Ele teria nascido por volta de 102 a 120 antes de Cristo. Peraí, mais de um século antes da data que a gente conhece? Exato, mais de 100 anos antes. Ele teria sido discípulo de um rabi chamado Yehoshua ben Peraquia e, segundo os relatos, viajou para o Egito, onde teria aprendido artes de magia. E a história da morte dele, segundo Massey, também é completamente diferente. E isso é muito significativo. Ele não foi crucificado. Não. Ele foi apedrejado na cidade de Lida e depois o corpo foi pendurado numa árvore na véspera da Páscoa. Por que essa diferença é tão importante? Porque ela aponta para dois universos culturais e jurídicos totalmente distintos, sabe? A crucificação era uma punição política romana. Era reservada para inimigos do Estado, para sediciosos. Já o apedrejamento era a punição tradicional judaica para crimes religiosos, como feitiçaria ou blasfêmia. Ao destacar isso, o Massey está argumentando que a história do Ben Pandira pertence a um contexto puramente judaico, religioso, e não a um confronto com o Império Romano. E aqui o Massey apresenta o que ele considera a prova definitiva dele, uma conexão que ele acredita que amarra toda a teoria. Ele aponta para um escritor cristão do século IV chamado Epifânio.
Esse Epifânio, ao tentar traçar a genealogia de Jesus para provar a existência histórica dele, chega num ancestral chamado Pandira. Para o Massi, isso é a confissão. Ele argumenta que os pais da igreja, desesperados por um gancho histórico, pegaram a única figura de Jesus, o mágico, que existia nos registros judaicos e a reivindicaram para si, mesmo que a cronologia estivesse errada em 100 anos. O que nos leva, inevitavelmente, para a outra metade da equação, o Cristo mítico. A lógica do Massi é a seguinte: se a gente pegar tudo que é sobrenatural nos evangelhos, tudo que é impossível para um ser humano, O que sobra não é a história. exato, o que sobra é a prova do mito. E ele começa pelo pilar da história, o nascimento virginal. Espera um pouco. Então, o Menzi está dizendo que a história inteira da anunciação, da concepção divina, do nascimento e da adoração, os elementos centrais do Natal, já estava contada em outro lugar. Exatamente. Ele traça um paralelo direto com a história da rainha egípcia Multi-Enwa, que viveu cerca de 1.600 anos antes de Cristo. Nas paredes do templo de Luxor, existe um baixo relevo que o Menzi interpreta como a mesma narrativa passo a passo. O deus Tati age como o anjo Gabriel anunciando à rainha que ela dará à luz um filho divino. Certo. O deus Kneph, que seria o Espírito Santo egípcio, a engravida com o sopro da vida. E a cena final mostra o nascimento da criança divina e sua adoração por deuses e homens. Para o Menzi, não é uma coincidência, é a fonte original. Isso é explosivo. E ele não para por aí, né? Ele conecta outros elementos da natividade a fontes mais antigas. Sim, ele argumenta que a própria data do nascimento é mítica, não histórica. O nascimento em 25 de dezembro está ligado ao solstício de inverno, o renascimento do sol. A crucificação, por sua vez, está ligada à Páscoa e à lua cheia do equinócio da primavera. São datas astronômicas. E ele também aborda o local. O nascimento numa caverna, segundo ele, vem diretamente da mitologia de Mitra, o deus sol persa, que celebrava seu nascimento em 25 de dezembro na Caverna da Luz. E o presépio? A manjedoura? A manjedoura também. A palavra egípcia para manjedoura era apta, e esse também era o hieróglifo para o local de nascimento solar. Então, para o Messi, o Cristo dos Evangelhos é quase como um personagem de um filme moderno que secretamente é baseado em Shakespeare. A pessoa pode assistir e entender a história superficialmente, mas só quando alguém aponta as referências é que se percebe que a estrutura, os temas, até algumas falas, foram tiradas de uma fonte muito mais antiga. É uma ótima analogia. O Messi viu Cristo como uma compilação. Ele lista dezenas de características e títulos aplicados a Jesus, que, segundo ele, foram copiados diretamente do deus egípcio Horus. Ambos são o bom pastor, o Cordeiro de Deus, o pão na vida, o caminho, a verdade e a vida, o Filho do Homem. Para ele, o Jesus dos Evangelhos não é uma pessoa, é uma persona mítica, construída com blocos de mitologias pagãs, principalmente egípcias. Certo, então se a figura central de Jesus é, segundo essa análise, essa colagem de mitos egípcios, onde isso deixa os apóstolos? Especialmente Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento. Porque a visão que o Messi tem dele vira tudo que a gente aprendeu de cabeça para baixo. Completamente. E isso nos leva à segunda palestra. Paulo, o oponente gnóstico de Pedro, não um apóstolo do cristianismo histórico. A tese aqui é talvez ainda mais radical. Messi afirma que Paulo não era um defensor, Mas um opositor. o feroz opositor da crença num Cristo histórico de carne e osso. Mas como ele pode argumentar isso? Toda a tradição cristã coloca Paulo como grande apóstolo que espalhou a fé no Cristo ressuscitado. Mas começa pelo evento fundador, a conversão de Paulo na estrada de Damasco. Ele contrasta duas versões. A primeira, no livro de Atos, descreve um evento externo, uma luz do céu, uma voz, um encontro com o Jesus histórico ressuscitado. Mas o Massi diz que a versão do próprio Paulo, na sua epístola aos Gálatas, é muito diferente. Paulo escreve que Deus decidiu revelar seu Filho em mim. A palavra-chave é em mim. Interna, não externa. Exato.
Para o Mazzi, a revelação de Paulo foi interna, uma eliminação gnóstica. Não foi um encontro com o fantasma de uma pessoa. E essa distinção entre uma revelação externa e uma interna é a base do argumento dele. É o ponto de partida. Ele reforça isso, mostrando que Paulo, em todas as suas epístolas autênticas, nunca menciona Jesus de Nazaré. Ele fala do Cristo, do Senhor, mas nunca o ancora numa geografia ou história específica. Pelo contrário, Paulo se orgulha de não ter aprendido seu evangelho com homens. Ele afirma que não aprendeu nada com os apóstolos de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, e chega a acusá-los de pregar outro Jesus e outro evangelho. Isso não é uma pequena divergência, é uma briga. Para o Messi, é uma guerra declarada. Então ele posiciona o Paulo como um gnóstico. O que isso significa na prática? Por que um gnóstico se oporia tão veementemente a um Jesus histórico? Para um gnóstico, como o Massey pinta, o Paulo, o mundo material, a carne, era visto como uma prisão para a centelha divina do espírito. A matéria era falha, corrupta. A ideia de que a divindade suprema, o Cristo, pudesse se encarnar num corpo de carne e osso, com uma linhagem humana, uma árvore genealógica, era um absurdo teológico. Seria como tentar colocar o oceano inteiro dentro de uma garrafa. Entendi. O Cristo gnóstico era um princípio cósmico, uma emanação da luz, não um carpinteiro com um avô chamado Pandira. É por isso que, segundo Massey, Paulo descarta as genealogias como fábulas e mitos intermináveis. Mas e as passagens nas cartas de Paulo que parecem apoiar um Cristo histórico, como aquela que menciona que Cristo testemunhou perante Pôncio Pilatos? É aqui que o Massi apresenta sua teoria mais ousada, a de que os escritos de Paulo foram sistematicamente adulterados. Ele afirma que, após a morte de Paulo, seus inimigos, os fundadores do que se tornaria o cristianismo histórico, em Roma, liderados por Pedro, cooptaram seus escritos. Eles teriam inserido frases e passagens para fazê-lo parecer um defensor do Cristo carnal, criando as contradições que a gente vê até hoje. Ele pega justamente esse exemplo. O contraste. Isso, como o mesmo autor pode falar de um Cristo que foi julgado por Pilatos e, em outra carta, de um Cristo que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem pode ver. Para o Massi são duas vozes, dois autores, duas teologias. A segunda é a do verdadeiro Paulo, o gnóstico. Então, o que tudo isso significa? Qual era, na visão do Massi, o verdadeiro conflito entre Paulo e Pedro? Era a alma do cristianismo que estava em jogo. A facção de Pedro, em Jerusalém e depois em Roma, pregava um Cristo histórico, de carne e osso. A salvação vinha de um evento concreto, o derramamento de sangue na cruz e a ressurreição física de um corpo. Era uma fé baseada na história. Certo. A facção de Paulo, por outro lado, pregava um Cristo espiritual, interno. Um Cristo que era alcançado não pela fé num evento, mas através do conhecimento, da gnose. A salvação era um processo de iluminação interior. E essa oposição era declarada, era aberta? Messi argumenta que sim, e de forma muito dura. Ele interpreta a famosa passagem de Paulo sobre o homem do pecado, aquele que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Sim. Em Roma, era, na visão de Paulo, segundo Massi, o arquiteto de um falso evangelho, uma crença em uma mentira baseada num homem que nunca existiu como divindade. Era uma batalha fundamental entre mito gnóstico e história carnal. Para recapitular o que a gente viu até agora, a análise de Massi propõe duas ideias centrais e sísmicas. A primeira é essa separação radical entre uma figura histórica, talvez um mágico chamado Yehoshua ben Pandira, que viveu um século antes da era cristã, e o personagem mítico do Cristo, que ele argumenta ser uma compilação de mitos muito mais antigos, principalmente do deus egípcio Horus. E, somado a isso, temos essa reinterpretação completa de Paulo. Ele não seria o pilar do cristianismo como conhecemos,
mas sim um gnóstico que se opôs fundamentalmente à criação dessa religião histórica e carnal. Um profeta cujo legado foi sequestrado e cujos escritos foram alterados para servir a uma doutrina que ele mesmo combateu até o fim. E é importante frisar que esta foi apenas uma análise da porta de entrada da obra. Na sequência, a gente vai continuar a explorar outras palestras do Gerald Massey, aprofundando nas explicações dele sobre as origens das histórias da criação hebraica e a mitologia por trás da figura do diado. E para finalizar, fica um pensamento para reflexão. Independentemente da validade final das conclusões do Massey, que são, assim, amplamente debatidas e muitas vezes rejeitadas pela academia tradicional, a abordagem dele nos força a uma pergunta desconfortável. Como as narrativas que nos definem são construídas? Se as histórias que moldam civilizações inteiras podem ter suas raízes em fontes muito mais antigas e distantes do que a gente imagina, o que isso revela sobre o processo universal de criação de mitos e a incessante busca humana por significado? Vamos falar agora de um conjunto de palestras de Gerald Massey, um autor e egiptólogo do século XIX que apresentou uma teoria bastante provocadora sobre as origens de narrativas religiosas fundamentais. E que teoria, né? Massey era um autodidata, ele passou décadas assim, mergulhado nos papiros e inscrições egípcias do Museu Britânico. O material que a gente tem são os registros dessas palestras, onde ele meio que apresenta a conclusão da vida dele. E a tese dele é chocante. Ele basicamente diz que boa parte do que está nos evangelhos e no livro do Gênesis não é original. Seria, na verdade, tipo um remix de mitos e ensinamentos egípcios muito, mas muito mais antigos. Exato. É como se ele nos desse uma lupa e dissesse, olha, vamos procurar as impressões digitais do Egito em todos esses textos que a gente achava que conhecia. Exatamente. Tem uma frase que resume bem o trabalho dele. O que foi apresentado como história em Roma já existia como mito no Egito. Ele tenta rastrear essa linhagem, mostrando como os símbolos e as ideias foram, na visão dele, transplantados. Certo. Então, para a gente organizar essa investigação, vamos focar em 3 pontos centrais que o Massey levanta. Primeiro, a gente vai ver a origem do que ele chama de ditos do Senhor, aquelas frases famosas atribuídas a Jesus. Depois, a gente mergulha no que ele descreve como um racha, uma divisão fundamental no início do cristianismo entre gnósticos e estoicos. E, por fim, vamos lá para o começo de tudo, a análise dele das histórias da criação no Gênesis. Ok, vamos começar então pelo que todo mundo conhece. Os ensinamentos de Jesus nos evangelhos, o Sermão da Montanha, as parábolas. Mas o Massey joga uma bomba nisso, certo? Ele diz que essas palavras famosas talvez não sejam originalmente dele. A afirmação dele é exatamente essa. Ele argumenta que a base do primeiro evangelho não era uma biografia, mas uma coleção de ditos, os logia kuriaka, em grego, ou ditos do Senhor. Ah, então era só uma lista de frases. Segundo a tradição que ele cita, sim. O evangelho original de Mateus era só isso, uma lista de frases de sabedoria. Sem história, sem milagres, sem a narrativa da vida. Mas isso é uma afirmação enorme. Que tipo de evidência ele apresenta para sustentar uma coisa dessas? Não basta só dizer que existiu uma coleção de frases, ele tem que mostrar de onde elas vieram, imagino. E ele tenta. Ele pega ditos famosos e os rastreia para textos mais antigos. Um exemplo ótimo é a imagem da galinha que reúne seus pintinhos debaixo das asas. Nos evangelhos, Jesus diz isso lamentando sobre Jerusalém. É uma imagem muito poderosa, né? Sim, todo mundo conhece essa imagem. Pois é. O Massey encontra essa mesmíssima imagem no segundo livro de Esdras, que é um texto judaico apócrifo mais antigo. Só que lá, o contexto é completamente diferente. Como assim? Quem fala não é Jesus, mas o Senhor Todo-Poderoso. E ele não está falando com a cidade de Jerusalém. Ele está falando com a casa de Israel. Peraí, então ele está dizendo que pegaram uma metáfora do Senhor Todo-Poderoso falando com uma nação inteira e colocaram na boca de Jesus, falando sobre uma cidade específica, é uma mudança de cenário e de personagem. Exatamente. Para ele, isso mostra que a imagem era tipo propriedade pública, um símbolo poético de proteção divina que já existia e foi reaplicada numa nova narrativa
para dar mais peso a ela. Entendi. Outro exemplo que ele usa é o ensinamento sobre o perdão. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Soa como o centro da mensagem cristã. Com certeza, é a base de tudo. Mas encontra uma versão quase idêntica no livro apócrifo de Eclesiástico. Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Só que nesse texto, a frase não é atribuída a um Messias, mas à sabedoria, que é tratada como uma espécie de entidade divina feminina, um logos. Então, os ensinamentos já existiam, mas a autoria foi, digamos, consolidada numa única figura mais tarde. Isso já é bem provocador, mas pelo que eu li, ele vai ainda mais longe quando fala do autor do Evangelho, do próprio Mateus. O que tem de tão estranho no nome dele? Aqui a teoria dele fica bem ousada. Ele argumenta que Mateus, ou Matthew em inglês, não seria um nome hebraico comum para essa função. Seria uma versão de um nome egípcio, Matiu. Matiu. Isso. E Matiu não era um nome de pessoa, era um título. Um título. Que título? Era o título do escriba Diino, o deus Tati, que os gregos depois chamaram de Hermes. E qual era a principal função de Tati Matiu na mitologia egípcia? Ele era o escriba dos deuses, aquele que anotava tudo. Especificamente, ele registrava as palavras, os ditos do deus Horus. E qual era o significado do nome Horus? Em egípcio, Horus significa o Senhor. Não, sério. Isso é impressionante. Quer dizer, se o Massi tiver certo, o nome do autor do Evangelho não é uma coincidência, é tipo um fóssil linguístico de um mito egípcio. Exato. O escriba divino Matiu, que anotava os ditos do Senhor Horus. Milhares de anos depois, vira o escriba Mateus, que anota os ditos do Senhor Jesus. Para o Massi, essa era a prova cabal. Não é só o conteúdo dos ditos que foi herdado, mas a própria estrutura mítica ao redor deles, incluindo o nome do escriba. O padrão se repetiu. Ok, se os próprios ditos podem ter vindo de fontes mais antigas, isso abre uma outra questão ainda maior que o Massi investiga. Será que a própria figura de Jesus, como a gente conhece, foi editada? Ele fala de uma briga, um racha no início do cristianismo, certo? Exatamente. Ele descreve quase como duas religiões diferentes competindo sob o mesmo teto. De um lado, o que ele chama de cristianismo gnóstico, e do outro, o cristianismo histórico. E para ele, o gnóstico era a forma original, pré-cristã. O que definia esses gnósticos? O que era a tal da gnosis? Gnosis é conhecimento, em grego. Para eles, a salvação não vinha pela fé num evento que aconteceu no passado, mas pelo conhecimento direto, por uma iluminação interior. O Cristo deles não era uma pessoa que viveu e morreu na Judéia. Sabe, era um princípio divino, uma centelha de luz dentro de cada ser humano que precisava ser despertada. Então, para os gnósticos, encontrar Cristo não era sobre acreditar em alguém que viveu há 2000 anos, mas sobre despertar algo que já existe dentro de a gente. Precisamente. Era um processo psicológico, espiritual, uma jornada para dentro. Já o cristianismo histórico, que foi o que se tornou dominante e deu origem à igreja, ele vira essa chave em 180 graus. A fé passa a ser numa pessoa específica, num evento histórico que aconteceu lá atrás. Ah, entendi. O Cristo interior dos gnósticos é projetado para fora e se torna um homem exterior. A ressurreição espiritual da alma vira a ressurreição física de um corpo. E como algo tão pessoal e interno, essa gnose virou uma história sobre um evento externo, com data e local. Massi usa a palavra fabricação. É uma palavra muito forte. Como ele tenta provar que isso foi intencional? A principal evidência que ele apresenta é um quebra-cabeça textual. Ele compara o Evangelho de Lucas, que está na Bíblia, com o evangelho mais antigo que hoje está perdido, mas que era usado por um líder gnóstico do século II chamado Marcião. Ok. Marcier e outros estudiosos da época dele defendiam que o evangelho de Marcião era a versão original, a mais antiga e puramente espiritual.
E o Evangelho de Lucas seria uma versão editada e expandida do texto de Marcião, com o objetivo de transformá-lo numa biografia? Essa é a tese. Ele afirma que o autor de Lucas pegou o material gnóstico e foi inserindo detalhes para criar um contexto histórico. Ele literalmente diz que dá para ver as costuras dessa edição. Que tipo de costuras? Ele consegue apontar onde Lucas teria adicionado coisas que não estavam no original? Sim, ele dá exemplos bem específicos. Por exemplo, o título Jesus de Nazaré. O Cristo gnóstico, como um princípio universal, não teria um endereço, né? Associá-lo a uma cidade pequena e específica, Nazaré, seria o primeiro passo para aterrá-lo na história. Uhum. Outro ponto. Em Lucas, a multidão pergunta, não é este o filho de José? Para Massi, essa pergunta foi inserida para dar ao Cristo uma genealogia humana, um pai, uma família, algo que o Cristo puramente espiritual dos gnósticos não teria. Estão criando um pano de fundo para ele, uma biografia mesmo. Exato. E talvez a adição mais crucial, segundo Massi, seja a passagem em que Jesus diz que todas as coisas que estão escritas pelos profetas serão cumpridas pelo Filho do Homem em Jerusalém. Ah, claro, para conectar com a tradição judaica. Isso. Amarrou a figura dele diretamente à história judaica e às profecias. Era algo fundamental para a agenda do cristianismo histórico, mas seria totalmente estranho para os gnósticos, que viam Cristo como uma figura universal, não ligada a um povo ou a uma história específica. É como se estivessem pegando um personagem mítico, um arquétipo, e dando a ele um CPF, um endereço, uma certidão de nascimento, para torná-lo real e mais palatável como um evento histórico. Essa é a leitura do Massi. É importante dizer que essa datação do Evangelho de Marcião e a relação dele com Lucas é um debate acadêmico super complexo até hoje, com muitas opiniões diferentes. Mas para a teoria dele, essa suposta edição é a arma do crime, a prova de que o mito foi deliberadamente transformado em história para ser mais fácil de organizar e controlar. Essa ideia de reescrever e adaptar narrativas parece ser o fio condutor do argumento dele, né? E ele não para nos evangelhos, ele vai até o começo de tudo, até o Gênesis. Exato. A lógica é a mesma. O que está no Gênesis não seria uma revelação divina única, mas um mosaico, uma compilação de mitos de criação muito, muito mais antigos, com peças que ele identifica como sendo da Pérsia e, claro, do Egito. Eu vi que ele faz uma comparação direta com o texto persa, o Bundaish. Como funciona esse paralelo com a criação em 6 dias? Ele aponta que o Bundaish também descreve a criação em 6 fases ou períodos. A grande virada para o Massey é que esses 6 períodos persas não eram dias de 24 horas, eram os Gahambars, 6 grandes festivais sazonais que marcavam o ciclo de um ano solar de 365 dias. Deixa eu ver se eu entendi. Então não seriam dias da semana, mas tipo os grandes marcos que dividem o ano, como o início da colheita, o solstício de inverno, essas coisas. 6 grandes momentos que cobriam o ano inteiro. Massey diz que o Gênesis pegou esse ciclo anual e transformou numa semana literal. Exatamente. De novo, o mesmo padrão que ele alega ter encontrado antes. Um conceito cíclico, astronômico, grandioso, sendo achatado e literalizado, transformado num evento único e linear que aconteceu numa semana. Incrível! Mas e a parte egípcia? Onde ela entra na história da criação? Ela entra numa das palavras mais importantes do primeiro capítulo do Gênesis. Elohim, que é quase sempre traduzida como Deus no singular. Certo. Massey insiste que isso é um erro. Elohim é uma palavra plural em hebraico. Para ele, não se refere a um Deus único, mas a um grupo de deuses ou poderes criadores. Especificamente, 7 poderes primordiais. 7. Por que 7? Porque esse conceito de uma heptarquia divina, um grupo de 7 criadores, era onipresente no mundo antigo, segundo ele. Ele encontra os 7 ali, no Egito, os 7 Kabiri, na Fenícia, os 7 Rishis, na Índia. Seria uma estrutura mítica arcaica. Ah, então isso muda completamente a leitura daquela famosa passagem façamos o homem à nossa imagem. O nós não seria um plural de realeza de um Deus falando de si mesmo, mas seria literal. Para o Messi, sim. Seriam os 7 poderes
deliberando. E isso se conecta diretamente a uma doutrina gnóstica que ele resgata, a de que o ser humano é ele mesmo cétuplo, que nós temos 7 princípios, 7 almas ou corpos sutis. Na visão dele, o homem primordial foi criado à imagem plural dos Elohim, recebendo uma característica de cada um desses 7 poderes. Nossa, que fascinante! E, falando em complexidade, o próprio Gênesis tem 2 histórias da criação, uma no capítulo 1 e outra bem diferente no capítulo 2. Como Massi explica essa duplicidade? Ele oferece uma explicação sociológica, que está ligada à evolução da estrutura familiar. Na primeira história da criação, do capítulo 1, o homem e a mulher são criados ao mesmo tempo, como iguais. Para o Massi, isso é um eco de uma sociedade mais antiga, possivelmente matrilinear, onde a descendência era contada pela linhagem da mãe. E a segunda história, do capítulo 2? É a mais famosa, onde Eva é criada a partir da costela de Adão. Exatamente. E ela é criada para ser uma ajudante para o homem, numa posição claramente secundária. Massi vê isso como reflexo direto do estabelecimento posterior do patriarcado. A mitologia, na visão dele, foi reescrita para justificar a nova ordem social, onde o homem passava a ter a primazia. É incrível pensar que, segundo Massi, uma mudança na estrutura de poder da sociedade foi basicamente retocada na teologia para parecer que sempre foi assim por ordem divina. A mitologia sendo usada para justificar a política. É exatamente essa leitura dele. Para Massi, esses textos sagrados são documentos sociológicos tanto quanto teológicos. Eles são o espelho das sociedades que os escreveram. Uau! Ok, resumindo essa avalanche de informações, os 3 pilares de Massi que a gente explorou hoje são: primeiro, a ideia de que os famosos ditos de Jesus seriam, na verdade, uma coleção de sabedoria egípcia e gnóstica muito mais antiga, que foi depois atribuída a ele. Certo. Segundo, essa suposta transformação de um Cristo gnóstico, que era uma ideia espiritual interna, para um Cristo histórico, um homem que viveu num lugar e tempo específicos, num processo que ele vê como uma fabricação deliberada. E, por fim, ele desmonta a narrativa do Gênesis, rastreando suas raízes até mitos persas e egípcios. É uma releitura radical de tudo. Ele basicamente desloca as fundações da narrativa religiosa ocidental do campo da história, como a gente conhece, para o campo da mitologia comparada. E aponta para o Egito como a fonte de quase tudo. Na sequência, vamos analisar outro capítulo fundamental desta obra. Vamos falar agora sobre uma série de palestras de Gerald Massey, um egiptólogo e poeta do século XIX que propôs algumas ideias radicais sobre as origens da religião. Radicais é uma ótima palavra. Massey era um autodidata brilhante, sabe? E ele não tinha medo nenhum de desafiar o pensamento da época. Pois é. E hoje a gente vai mergulhar bem no centro do argumento dele, olhando para 3 palestras específicas. O Diabo das Trevas à Luz da Evolução, Luniolatria Antiga e Moderna e O Homem em Busca de Sua Alma. A grande sacada do Massey, e o que a gente vai explorar aqui, é a seguinte. Ele diz que tudo aquilo que a gente considera sagrado, fundamental na teologia, Sim. O diabo, a ressurreição, a própria ideia de alma, não veio do céu, não foi uma revelação divina. Exato. Veio da Terra. Veio da Terra, da observação atenta que os nossos ancestrais fizeram da natureza, especialmente no Egito Antigo. É uma inversão completa da lógica, né? Total. Vamos começar então pelo começo, ou melhor, pelo grande adversário. Na palestra sobre o diabo, a ideia do Massey Hughes é chocante de tão simples. Ele diz que o diabo não é uma entidade real, mas a personificação de uma força natural. Que força seria essa? A escuridão. Simplesmente a escuridão. Só isso? Para o ser humano primitivo, o adversário, que é o significado literal de Satã em hebraico, né, não era um anjo caído. Era a noite. Uhum. Era a força que literalmente engolia a luz todos os dias. É algo tão fundamental que eles mediam o tempo não em dias, mas em escuridões, em noites.
A escuridão foi a primeira grande força antagônica que a humanidade teve que entender e nomear. Só a escuridão. Não um anjo caído, não uma força cósmica do mal, mas o simples fato de que a noite chega. Isso é ao mesmo tempo simples e enorme. É enorme. E como eles representavam isso? Porque uma coisa é sentir medo do escuro, outra é criar um personagem a partir disso. Aí que tá. Eles criaram símbolos poderosos baseados no que viam. O mais universal, talvez, seja o dragão ou a serpente. Lá em Akkad, na Mesopotâmia, era a deusa dragão Tiamat. Certo. No Egito, a imagem era ainda mais concreta, o grande crocodilo. Eles viam o sol se pondo no oeste e, imaginavam as mandíbulas de um crocodilo gigante se fechando, engolindo a luz. Peraí, a cauda do crocodilo era literalmente o hieróglifo para a escuridão? Isso é um detalhe fantástico, né? Nossa, Mostra que não é só uma historinha para assustar a criança, era algo que estava embutido na própria linguagem, na forma como eles descreviam o mundo. A serpente também era vista como toda boca, outra imagem de algo que devora. entendi. E além dos animais, o Massi identifica um padrão narrativo que é universal. O mito dos dois irmãos. É a história do conflito eterno entre noite e dia. Como Caim e Abel. Exatamente como Caim e Abel. Ou no Egito, Sut e Horus. Sut é a escuridão, Horus é a luz. E o mais fascinante é que em quase todas essas histórias, o gêmeo escuro, o vilão, ele nasce primeiro. Por quê? Porque na percepção humana, a escuridão veio antes. A noite era o estado primordial, entende? Antes de entenderem o ciclo da luz. É incrível pensar que uma história que a gente conhece tanto como Caim e Abel pode ter raízes num padrão tão antigo e universal baseado na chegada da noite. Totalmente. Mas aqui é onde a teoria dele explode a minha cabeça. Porque uma coisa é dizer que o diabo é uma metáfora para a noite. Outra, completamente diferente, é traçar o caminho de como essa sombra no horizonte virou um arcanjo caído no céu. Como ele faz essa conexão? Então, ele traça uma evolução, assim, em estágios. Primeiro, o mito físico vira mental. Nas escrituras persas, por exemplo, os gêmeos viram Ahura Mazda, a luz mental, a verdade. E Andromanios, a escuridão mental, a mentira. A batalha sai do mundo lá fora e passa a acontecer dentro da mente. E o passo seguinte é trazer essa batalha para dentro de nós. Isso. A dualidade é aplicada à natureza humana. O espírito é bom, a luz, a carne a má, a escuridão. A luta externa vira uma batalha interna pela moralidade. Certo. E, finalmente, no último estágio, o diabo ganha um endereço no céu. Messi identifica essa figura com a constelação do dragão. Em textos como o Apocalipse, esse dragão é expulso do céu. A sombra física lá no horizonte virou uma entidade teológica no firmamento. Uau! Então promete o diabo de Milton. O Lúcifer, da teologia cristã, é só um mito antigo, reciclado e interpretado de forma literal. Exato. E qual seria o diabo real, então, para ele? Para ele, o diabo real não é uma entidade cósmica para a gente ter medo. O verdadeiro adversário é a nossa própria ignorância, é o nosso egoísmo. São as consequências de quebrar as leis da natureza. O mal não é um ser a ser derrotado por Deus, mas uma condição criada pela humanidade que a própria humanidade precisa superar. É uma virada de chave que coloca toda a responsabilidade de volta no nosso colo, sabe? Ok, se o mal, o grande vilão, nasceu da observação da escuridão, para onde o Maziel olhou para encontrar a origem do sagrado, da ressurreição, da esperança? A gente pensa logo no sol, né? A força que vence a noite. Mas ele vai para um lugar inesperado, a lua. Exato. Por que a lua? Porque a lua, para ele, era o teatro primitivo. O sol é constante, poderoso, mas a lua é dramática. Ela nasce, cresce, atinge a plenitude, míngua e morre, para depois renascer. Faz sentido. Todas as noites ela contava uma história de transformação, morte e ressurreição. Era um calendário vivo no céu. E para entender como essa história foi contada,
Massi identifica alguns tipos ou símbolos-chave para a Lua. E são símbolos bem estranhos, nada óbvios. Sapo, lebre... Parecem estranhos, né? Mas a lógica é fascinante. O sapo, por exemplo, é um mestre da transformação na natureza. Ele muda de girino para uma criatura terrestre, ele personifica a metamorfose, assim como a Lua. Claro. Não é à toa que a deusa egípcia Haket, uma deusa da vida e do parto ligada aos ciclos lunares, tem cabeça de sapo. A lebre é um animal noturno, seus olhos brilham no escuro, era o símbolo do olho que tudo vê na noite. E o mais famoso do Egito, o escaravelho. O escaravelho é a peça central. Ele rola sua bola de esterco que parece o globo da Lua. Ele desaparece com ela sob a terra e ressurge. E seu ciclo de vida dura cerca de 28 dias. Igual ao da Lua. Exatamente. Era a imagem perfeita de autocriação e ressurreição, espelhando o ciclo lunar. Certo, entendi os símbolos. Mas o que me deixa mais curioso é como ele conecta isso a histórias que todo mundo conhece. É aí que a coisa fica polêmica. Fica. E os paralelos que ele traça são impressionantes. Ele pega a história de Sansão e Dalila, por exemplo. Para o Massie, isso não é história, é um mito lunar puro. Como assim? Sansão é o herói solar. Seus cabelos, as 7 tranças, são os raios de sol. Dalila é a lua, a mulher da noite, que corta seu cabelo, ou seja, diminui o poder dele, assim como a luz do dia mingua com a noite. Nossa! As 300 raposas da história, para ele, são símbolos da escuridão que a lua cheia expulsa. Essa interpretação é fascinante. Mas para alguém que cresceu ouvindo essa história como um fato histórico, é um salto enorme. Quer dizer, o Massie está dizendo que nunca existiu um Sansão? A abordagem dele não é tanto negar a possibilidade de uma figura histórica, sabe? É mais argumentar que a narrativa, do jeito que a gente conhece, foi moldada por um padrão mitológico muito mais antigo. Entendi. A história foi contada usando a linguagem do mito lunar porque era a linguagem que as pessoas entendiam para falar de poder, traição, ciclos de força e fraqueza. A estrutura é mítica, mesmo que o personagem tenha sido real. E o que ele diz sobre o medo universal de um eclipse? O eclipse era o terror absoluto. A luz, seja do sol ou da lua, sendo devorada. Isso foi mitificado como um dragão engolindo o astro. Massey diz que essa é a origem de inúmeras histórias, desde São Jorge e o dragão, até o dragão do Apocalipse, que fica esperando para devorar o filho da mulher vestida de sol. A imagem é a mesma, a escuridão ameaçando consumir a luz. Até a imagem do Messias montado num jumento, ele conecta a lua, como, no Egito, o jumento era um animal associado à lua. A imagem da lua nova, o jovem senhor da luz, era vista como se ele estivesse montado no orbe escuro da lua antiga, que era considerada sua mãe. Entendi. Então, a entrada triunfal do Messias no jumento, para o Massie, é a representação de um mito lunar sobre o renascimento da luz. E ele vai ainda mais longe com Judas. O homem na lua? Eu já ouvi falar dessa lenda. Sim, Massie aponta uma tradição europeia que diz que Judas é o homem que vemos nas manchas da lua. Mas ele argumenta que essa história é pré-cristã. Ah, é? Originalmente era sobre o gêmeo escuro egípcio Sut traindo seu irmão Osíris, a luz, num evento que se parece com a última ceia. O traidor, a fase escura, é uma parte inevitável do ciclo, entende? Então a grande lição aqui é que os mistérios mais profundos da religião talvez sejam, na verdade, a poetização de eventos astronômicos. Exato. Massie chega a propor que a própria Santíssima Trindade cristã se baseia em relações lunares. A mãe, que é a lua cheia, o filho, a lua minguante que morre, e o adulto masculino que se torna seu próprio pai, a lua nova que renasce. Para ele, o Céu Noturno foi o primeiro livro de teologia da humanidade. Já vimos a origem do mal na escuridão e a origem de doutrinas sagradas na lua. Agora a pergunta final, e talvez a maior de todas. Como a humanidade encontrou sua alma? E, seguindo o padrão, a resposta do Massie não é sobre fé, nem sobre filosofia grega. Longe disso. A resposta dele é sobre experiência. O argumento dele é o mais radical de todos. O conceito de alma não nasceu de uma crença, de uma teoria. Nasceu de fenômenos diretos observáveis. O que hoje a gente chamaria, talvez, de espiritualismo ou eventos paranormais. Ele diz
de forma bem provocadora, que o mundo invisível primeiro teve que provar sua existência, tornando-se visível. Experiência? Como assim? Ele está falando de fantasmas? O que ele quer dizer com um mundo invisível se tornando visível? Ele se refere ao que chama de mistério da transformação, que é basicamente o estado de transe. Ele aponta para sacerdotes fetiches africanos, curandeiros nativos americanos, magos egípcios. Certo. Todos eles praticavam técnicas para entrar em estados alterados de consciência, e nesse estado eles não apenas acreditavam, mas demonstravam que uma entidade espiritual, um segundo eu, podia se separar do corpo físico. Então não era teoria. Não era teoria para eles, era uma performance, uma demonstração prática. A prova da alma era sua capacidade de se manifestar separadamente do corpo. Então ele está descrevendo o que hoje a gente talvez chamasse de xamanismo ou projeção astral, mas identificando isso como a fonte original, a primeira prova da existência da alma. E como sempre, ele conecta isso a uma história famosa. Sim, e ele vira do avesso a história da árvore do conhecimento no Jardim do Éden. Pro Masi, comer o fruto não foi um ato de desobediência, foi uma metáfora para o uso de poções ou plantas sagradas para induzir o estado de transe e alcançar a gnose. Gnose é um termo que parece complicado. O que significa na prática? Gnose é basicamente conhecimento direto. É a ideia de que você não precisa que um sacerdote ou um livro te diga que o mundo espiritual existe. Você pode ter uma experiência direta, um conhecimento em primeira mão. Entendi. Então, quando a Bíblia diz que, após comerem o fruto, seus olhos se abriram, mas se argumenta que não se refere aos olhos físicos. Refere-se à visão interior, espiritual que foi despertada. Eles puderam se ver como espíritos entre os espíritos. Então, comer o fruto não foi o pecado original, foi o primeiro ato de exploração espiritual da humanidade. É uma reinterpretação completa. Completa! E qual a consequência disso para a ideia cristã de alma e principalmente de ressurreição? Aqui está o ponto crucial do Masi. Ele argumenta que o cristianismo posterior cometeu um erro fundamental de tradução, digamos assim. Pegou os símbolos egípcios da transformação espiritual como a múmia, que era um invólucro para a jornada da alma, não o corpo em si. E os interpretou literalmente como a promessa de uma ressurreição da carne. Então, na visão dele, a promessa da ressurreição da carne é um grande mal-entendido de um conceito egípcio que era sobre a jornada do espírito e não do corpo físico. Exatamente. Ao literalizar o símbolo, o cristianismo, segundo Messi, perdeu o conhecimento gnóstico original. Perdeu a ideia da experiência direta com a entidade espiritual, o Ka egípcio, esse segundo eu. Em resumo, ele diz que a gente trocou um conhecimento baseado na experiência por aquilo que ele chama de um fantasma da fé. Do diabo como a personificação da escuridão, passando por doutrinas religiosas que nasceram da observação da lua, até a alma sendo descoberta através de estados de transe, as palestras de Messi realmente reformulam de maneira radical as origens de algumas das nossas crenças mais profundas. É uma perspectiva desafiadora, sem dúvida. Ela nos força a olhar para além das verdades que a gente recebe prontas e a perguntar de onde vieram as próprias histórias. Para Messi, a resposta não está na revelação divina, mas nas primeiras e engenhosas tentativas da humanidade de mapear o mundo natural lá fora e o mundo interior aqui dentro. E na nossa próxima análise, vamos mergulhar em outro capítulo das palestras de Messi. Nessa última parte, vamos falar sobre as ideias de Gerald Messi a respeito da constituição da alma humana, sua defesa apaixonada de seu trabalho contra os críticos e sua visão radical para o que ele chamou de a religião do futuro. Mergulharemos nos capítulos finais das palestras dele, que são o material que recebemos para esta análise. As 7 almas do homem e sua culminação em Cristo, um capítulo de refutação chamado Uma Réplica e, por fim, a religião vindoura. Basicamente, é a teoria, a briga e a visão de futuro. Exatamente. Certo, vamos começar pela teoria, que já é bem
bombástica. A primeira grande ideia que o Messi joga na mesa é que essa nossa noção de uma alma única, sabe? Que a gente recebe no nascimento como um pacote fechado, é uma simplificação. Uma baita simplificação. Ele argumenta que culturas antigas, especialmente a egípcia, viam o ser humano como um quebra-cabeça de 7 partes, 7 almas ou princípios. E o mais curioso é que ele não trata isso como metafísica pura, né? É quase como, sei lá, uma biologia primitiva da alma. É um ponto crucial. Para o Massi, isso não era uma concepção transcendental que veio do nada. Era uma observação dos fatos da natureza, um mapa do desenvolvimento humano. Entendi. E ele organiza isso de uma forma muito lógica, traçando paralelos fascinantes entre a tradição egípcia e a indiana. Como se fosse a base da pirâmide, por assim dizer. Perfeito. A base é a carcaça, o corpo físico, que ele identifica como Kan egípcio ou o Rupa indiano. É a matéria, o que vem do sangue da mãe. A alma adâmica, que ele chama. Isso. Depois vem o que anima essa carcaça, a alma da respiração, o Ba ou o Prana. Em seguida, algo mais sutil, mas ainda físico. A sombra, a alma corpórea, o Kabs. O que hoje a gente talvez chamasse de corpo astral, algo assim. Exato. E, fechando essa base, a primeira centelha de consciência. A inteligência, a capacidade de perceber, de lembrar, que ele chama de Ahu ou humanos. Ok, então temos corpo, respiração, sombra e mente. É uma lista de componentes básicos. Mas em que momento isso deixa de ser uma máquina biológica e passa a ser algo mais complexo, com paixões, impulsos, o que a gente normalmente associa com alma? A próxima peça muda o jogo. É a quinta alma. A quinta. A alma animal ou da puberdade, o Seb egípcio ou Kama Rupa indiano. Esse é o princípio que, segundo Massi, se manifesta com força na puberdade. É o desejo, a paixão. O poder de procriação. Isso. E a existência dessa alma da puberdade gerou uma doutrina com consequências enormes. A de que crianças que morriam antes de atingir essa fase não possuíam uma alma completa. O kit não estava todo ali. Nossa, isso deve ter criado todo tipo de superstição e folclore, imagino. A ideia de espíritos de crianças vagando por aí. Exatamente. Ele mergulha nisso e menciona uma crença fascinante de que essas crianças se tornavam uma espécie de elfos ou elementares, sabe? Presos entre mundos em busca de uma alma que nunca tiveram. Que pesado. E ele até conta uma história escocesa específica sobre os Shorthoggers of Whitsingham. Era o espírito de uma criança que assombrava uma estrada, um sem-teto espiritual, incapaz de encontrar paz. E como a história termina? Termina de um jeito muito humano. Um homem bêbado, voltando para casa tarde da noite, encontra a criatura chorando e, em vez de fugir, pergunta o nome dela. E ela não tinha um nome? Não tinha. Então o homem simplesmente o batiza ali mesmo, dá um nome para ele. E com esse simples ato de reconhecimento, de individualidade, o espírito finalmente encontrou a paz e desapareceu. É uma história muito bonita, mas um crítico poderia dizer que isso é só folclore, né? Que ele tá forçando uma conexão com o Egito só para provar um ponto. Com certeza. E o ponto dele não é usar a história como uma prova científica, mas como uma ilustração cultural. Ele está mostrando como uma ideia nascida no Egito ecoa numa lenda popular na Escócia séculos depois. É um fio condutor. Faz sentido. Aí, depois dessa quinta alma, ele completa a lista com a sexta, a alma puramente intelectual, ligada ao cérebro, Puta ou Budi, e a sétima, a alma espiritual ou eterna, o átomo ou Atma. Então, o verdadeiro pulo do gato aqui não é só a lista de almas, mas a mentalidade por trás dela, né? Os antigos não viam a alma como um interruptor de liga e desliga. Era um processo de montagem, quase biológico. Muda tudo. E a culminação é o mais fascinante. Para o Messi, esses 7 princípios não ficam separados. Eles se harmonizam, se unificam, num 8º elemento. Um 8º. Sim, uma 8ª dimensão do ser, que é a entidade final, permanente e imortal. Esse 8º é o que foi personificado nas grandes figuras espirituais. O Cristo, o Buda, Horus, são símbolos dessa totalidade alcançada. E ele encontra algum símbolo para isso? Encontra no gnosticismo. Lá, o Cristo é chamado de
a estrela do pléroma. E pléroma é o termo gnóstico para a totalidade do poder divino. Ou seja, o Cristo não é uma entidade separada, mas o resultado final, a colheita perfeita das outras 7 forças. E por isso a estrela de 8 raios ou a escada de 8 degraus são símbolos tão importantes. Exato, representam essa ascensão final, a soma de todas as partes se tornando algo maior. Com ideias tão complexas e que desafiam tanto a ortodoxia, é óbvio que o Massey não ia passar ileso. Ele devia ter um alvo nas costas. E isso nos leva direto ao capítulo Uma Réplica. Ah, sim. Pelo que eu entendi, não foi uma resposta muito diplomática, né? Diplomática é a última palavra que se usaria. É um texto passional, um contra-ataque feroz, mas ele começa de um jeito muito inesperado. Peraí, ele admite um erro logo de cara. Isso é o oposto do que se espera num debate acadêmico. Geralmente as pessoas dobram a aposta. É uma estratégia brilhante. Ele admite um erro de tradução, uma confusão entre a palavra inglesa sent e um termo egípcio. É um erro pequeno, técnico. E o que ele ganha com isso? Ele mostra que é um pesquisador sério, disposto a corrigir o próprio trabalho. E aí, ele usa essa pequena concessão como um trampolim para um ataque devastador ao seu principal crítico, um tal de Sr. Coleman. E como ele constrói esse ataque? Ele vai ponto a ponto. Acusa o Coleman de usar uma versão não revisada da palestra dele, de distorcer os argumentos de má-fé e, o pior de tudo, de uma ignorância monumental sobre egiptologia. Nossa! Mas o golpe de mestre, o momento em que ele vira o jogo de vez, é quando ele aponta uma contradição fatal no argumento do próprio crítico. É aqui que a coisa fica boa. É quase um drama de tribunal. Totalmente. O artigo do Coleman tinha um objetivo claro: defender a historicidade do Evangelho de João contra a interpretação mítica do Massey. Era essa a batalha. Certo. Só que, no próprio parágrafo de abertura, o Coleman comete um erro catastrófico. Ele afirma que o Evangelho de João é, e aqui eu cito a análise do Massey, em sua totalidade não histórico, mítico. Não, é sério, ele usou a palavra mítico. O argumento dele para defender a história é que a fonte principal não é histórica. Exatamente isso. Massey praticamente escreve cheque-mate. Ele joga as mãos para o alto e diz: meu bom Deus, o homem está jogando fora a criança junto com a água do banho. É inacreditável. É o tipo de autossabotagem lógica que encerra qualquer discussão. Ele basicamente diz: obrigado por provar o meu ponto por mim. Próxima. Fica claro que para ele não era só uma briga de egos, né? Era sobre o método. Sem dúvida. E se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos um confronto clássico. O pensador independente, autodidata, contra o que ele via como a academia conivente. Ele não para no Coleman. Ele acusa figuras mais importantes, como o professor Sayce, de se esconderem atrás de um crítico despreparado para tentar desacreditar o trabalho dele. Ele se coloca como um mártir da verdade, então. Exatamente. Desafiando todo mundo para um debate público super confiante de que os fatos estavam do lado dele. Essa defesa dele é brutal. Fica claro que ele não está só defendendo um artigo, ele está defendendo a base de todo o sistema de pensamento dele. O que me faz perguntar qual era a visão de futuro que ele defendia com tanta paixão. E essa questão que nos leva ao capítulo final, a religião vindoura. A visão dele é de uma transformação completa. Ele argumenta que a religião ortodoxa, como era praticada, estava condenada. E por quê? Porque ela se baseia numa premissa que ele considera uma falsidade fundamental. A queda do homem. Exato. Para o Massey, a história da queda de Adão e Eva é um mito astronômico mal interpretado que transformaram em história literal. E se a queda é uma fábula, então todo o sistema de redenção construído sobre ela desmorona. Quer dizer, a necessidade de um salvador para pagar por um pecado original. Vira uma fraude, na visão dele. Ele até cita um velho escocês que, ao ouvir sobre o sacrifício de Cristo, teria dito: eu não quero que morram por mim. É uma afirmação de responsabilidade pessoal muito forte. Rejeita a ideia de uma salvação terceirizada. Então, se ele joga fora a crença, a fé, o que ele coloca no lugar? Conhecimento, ação. Uma religião que seja boa para este mundo, não só uma sala de espera para o próximo. E ele lista os pilares dessa nova religião. No lugar de crença fingida, ele coloca sinceridade de vida. No lugar de superstição, ciência. No lugar da tristeza e da culpa, a alegria.
E a inversão mais importante. No lugar da queda do homem, ele coloca a ascensão do homem. A narrativa muda de nós caímos e precisamos ser resgatados para nós estamos subindo e somos os responsáveis por essa subida. Ele continua com fato no presente, no lugar de fé no futuro, e talvez o mais radical de todos, trabalho no lugar de adoração. O que ele quer dizer com isso? É aqui que a visão dele se torna profundamente social e política, e levanta uma questão importante. Essa religião não é só espiritual, no sentido etéreo da coisa. Não. Não. Massey conecta ela diretamente à justiça social. Para ele, trabalho no lugar de adoração significa que a verdadeira espiritualidade não se prova rezando num templo, mas agindo para melhorar o mundo. Espere um pouco, isso é uma virada surpreendente. A gente estava falando de almas e egiptologia e de repente entramos em reforma agrária e bancos estatais. Qual é a ponte que ele constrói entre uma coisa e outra? A ponte é a coerência. Para o Massey, é impossível alguém estar num processo de ascensão espiritual e ao mesmo tempo ser indiferente à injustiça e ao sofrimento ao seu redor. Seria uma contradição. Entendi. Portanto, a luta por um mundo mais justo não é um apêndice da espiritualidade, é a sua manifestação prática. Ele defende a reforma agrária, bancos estatais para que o povo não seja explorado, cooperativismo e igualdade de gênero total. Para ele, espiritualidade e a luta para corrigir as injustiças do mundo são duas faces da mesma moeda. Então passamos pela desconstrução da alma, em 7 partes, atravessamos uma defesa intelectual implacável e chegamos a uma visão de futuro onde religião é sinônimo de conhecimento, ação social e progresso humano. Uma jornada e tanto. No fim, a mensagem do Massey é radicalmente simples. A ignorância, especialmente a ignorância sobre nossas origens e nossa própria natureza, é a verdadeira fonte do mal. E o conhecimento, quando aplicado com coragem e compaixão, é a verdadeira salvação. Não uma salvação de um pecado original mítico, mas uma salvação das correntes da superstição e da injustiça que afligem a humanidade aqui e agora. Exatamente. E talvez a provocação final que o Massey deixa para nós mais de um século depois seja esta. Se um sistema de crenças, uma filosofia ou uma religião não está ativamente trabalhando para consertar as injustiças do mundo real, da economia à igualdade, será que ela é realmente espiritual? Ou é apenas uma distração? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia, agradecemos a audiência do nosso canal.